Aqui envolve anulação de questões de concurso público, que a priori foi negado o pedido de anulação de questões. Inclusive eu gostaria de trazer a Vossa Excelência, inclusive para aprender, eu como advogado, porque eu gostaria, sinceramente, entender o posicionamento da Corte em relação a um conflito que está existindo, que inclusive está fazendo o Judiciário, as decisões majoritárias desse egrégio de Poder Judiciário é no sentido que não compete ao Poder Judiciário anular questões. Com qual fulcro, qual fundamento? Uma repercussão geral, num recurso extraordinário do STF, proferido pelo Gilmar Mendes em 2015, onde realmente ele fala que não pode adentrar, o Poder Judiciário não pode adentrar nos critérios de correção de prova de concurso público. Excelência, fala excepcionalmente a questão de controle de legalidade, conteúdo programático do edital. Ocorre que, no estado de Goiás, tem a Lei 19.587, essa lei que rege os concursos públicos. E eu gostaria de saber como que vai funcionar a aplicação dessa lei. Desde que ela foi publicada, eu venho perante esse tribunal pedir para seja aplicada a lei. Veja bem, nós temos uma lei muito clara a respeito de controle jurisdicional de questões. A Lei 19.587, ela deixa bem claro, por exemplo, no artigo 11, peço vênia só para ressaltar trechos dessa lei, porque a lei fala o seguinte, o edital é um instrumento formal, vincula a administração às partes, devendo ser redigido de forma clara e objetiva, com perfeita compreensão do seu conteúdo. Artigo 14, o conteúdo de cada disciplina, objeto de exame no concurso público, será anunciado de forma precisa e detalhada. Aqui já tem um momento por que a decisão de primeiro grau, ela deve ser, a decisão vergaçada, ela deve ser reformada, porque o próprio desembargador, o próprio juízo de primeiro grau, na decisão dele está flagrantemente contrário à lei. Na decisão, com a devida vênia do Dr. Vitor França, ele diz o seguinte, no caso vertente, não verifica à primeira vista, ainda que em exercício de cognição sumária, o descompasso entre questão impugnada e o edital, já que, como sabido, o edital não necessita ser minucioso. Veja bem, Excelência, aqui na liminar negada, o juízo ACO, ele diz que o edital não precisa ser específico. Só que na Lei 19.587, lá fala, o conteúdo programático de cada disciplina será anunciado de forma precisa e detalhada. E nesse contexto, eu indago a Vossa Excelência como que fica a situação do candidato e como que fica a aplicação da lei. Nós estamos diante de um conflito, e eu queria que Vossa Excelência, se possível, se manifestasse nesse sentido, um conflito entre repercussão geral do STF e uma lei que passou por um processo legislativo, que uma lei representa um anseio democrático popular. Dentro de um Estado democrático de direito, o que se pede ao judiciário é que se aplique a lei, porque a lei passou por um debate público, um debate na Assembleia Legislativa e aprovou a Lei 19.587. E data máxima vênia, na maioria das decisões desse tribunal, não estou vendo a lei sendo aplicada, mas só repercussão geral. Quando existe um conflito entre repercussão geral e lei, qual deve prevalecer? Pelo princípio da especialidade, uma lei do Estado de Goiás que rege os concursos no âmbito do Estado de Goiás. E passo para finalizar a sustentação oral, não vou adentrar nas questões, porque já seria de mérito, eu quero trabalhar esse aspecto mais superficial de anulação de questões. A lei que rege os concursos públicos no âmbito da administração pública do Estado de Goiás, no artigo 70, diz o seguinte, deverão ser anuladas as questões. Aí traz várias hipóteses no artigo 70 dessa lei, que diz assim, as hipóteses das questões que deverão ser anuladas. Por exemplo, questão deverão ser anuladas, que exigir conteúdo programático não previsto especificamente no edital. A lei é clara, as questões com dubiedade de interpretação. Aí eu indago às Vossas Excelências, com todo respeito que eu tenho e admiração a esta Câmara, a esse tribunal, eu entro num conflito em relação... quando um cliente chega até o advogado ele vai analisar se é possível mesmo ingressar com ação ou não. Nesse concurso mesmo de agente de segurança prisional, nosso escritório entrou com várias ações, teve vários outros desembargadores que concederam direito, alguns também de juízo de primeiro grau também concederam, e alguns vai no extremo dizendo que o judiciário não pode nem analisar,
Então, assim, a gente se depara diante de uma insegurança jurídica muito grande, inclusive na questão até mesmo de validar, inclusive ingressar com ações que envolvem controle de questões. Então, Excelência, nesse caso concreto aqui do candidato, foram questionadas 6 questões, e se houvesse pelo menos anulação de 2 ou 3 questões, ele voltaria por certame. Aqui não se pede para analisar as questões nesse momento, mas apenas a probabilidade do direito, ou seja, de 6 questões, se anularem pelo menos 2 ou 3, ele já está de volta no certame. E aí a distinção entre o mérito e a liminar. O mérito é a anulação das questões, a liminar é o reconhecimento dele prosseguir no certame, só para ser assegurado o direito dele de ter a prova de redação corrigida e dele prosseguir nas demais etapas. Isso não gera prejuízo para a administração pública, porque ela já convoca centenas de candidatos simultaneamente. Depois que o concurso encerrar, vai gerar um prejuízo muito grande. Infelizmente o Dr. Maurício Porfírio não se encontra aqui, mas tem um julgado dele, inclusive envolvendo a anulação de questões, onde ele reconheceu ali a possibilidade sim do Poder Judiciário anular questões, inclusive do concurso, o mesmo concurso, só que de 2014, concurso de agente de segurança prisional. Então, Excelência, deixo aqui essas reflexões e peço encarecidamente, data máxima venha, essa questão. Quando existe uma colisão entre a lei e uma decisão do STF de repercussão geral, qual deve prevalecer?